E aí, meus amantes da história, tudo bem? Eu sou o Raul. E eu sou o Gabriel. Eu sou a Ana Júlia. E eu sou a Júlia. E eu sou o Lucas. Então, galera, hoje iremos falar sobre um assunto um pouco delicado, que é o nazismo e o fascismo. Bom, eu vou começar explicando um pouco sobre o fascismo. E depois os meus parceiros Costa e Raul irão explicar um pouco sobre o nazismo. E vocês vão acabar vendo que essas duas ideologias têm certas semelhanças entre elas. Bom, vamos lá. Bom, pessoal, o fascismo ele foi uma ideologia de extrema direita que surgiu na Itália no período chamado de Entre Guerras, no qual o líder desse movimento foi o senhor Benito Mussolini. E o fascismo ele defendia numa autoridade total do Estado e pregava em que havia uma sociedade desigual e nessa sociedade havia divisão entre os fortes e os fracos. E, além disso, eles eliminavam o pessoal que era considerado impuros para eles e que ameaçavam a triunfa do fascismo, tendo mais de 1 milhão de mortes nesse período. Agora, irei deixar para o meu parceiro Costa e meu parceiro Raul explicarem um pouco sobre o nazismo. Podem ir lá, pessoal. Obrigado, Lucas. Bom, pessoal, o nazismo ele foi um movimento político e social marcado por ideias nacionalistas e com molde em algumas do fascismo, tanto que ambas são até bem próximas, né? São muito próximas. O nazismo ele surgiu na Alemanha logo após a Primeira Guerra Mundial e alcançou grande notoriedade nesse país. Assim como o fascismo, eles eliminavam pessoal não considerados puros, arianos de sangue, considerados minorias, que eram o caso dos judeus, ciganos, homossexuais e negros. Foram perseguidos e aprisionados em campos de concentração, tendo como um dos maiores genocídios o Holocausto, que foi o extermínio de mais de 6 milhões de judeus durante a Segunda Guerra. Muita coisa, né, pessoal? Então, agora o Costa vai falar quem foi o grande líder do nazismo. O grande líder do partido nazista foi o austríaco Adolf Hitler. Conhecido por sua grande capacidade retórica, Hitler assumiu o poder da Alemanha em 1933, ao ser nomeado chanceler, e implantou uma ditadura totalitária que perseguiu as consideradas minorias e preparou o país para uma segunda guerra. Meus historiadores, acabamos de explicar sobre essas ideologias, mas agora iremos dar um exemplo de como foi essas ideologias. Mas quem vai explicar vai ser as nossas parceiras Ana Júlia e Júlia. Então, galera, agora eu e minha parceira Júlia iremos falar sobre como essas duas ideologias aparecem dentro do filme A Vida é Bela. Mas antes, eu vou dar uma pequena resumida sobre a história do filme. Então, galera, o filme conta a história de uma família italiana, que é o Guido, Dora e o filho deles, Josué, que foram levados para um campo de concentração nazista. Guido e Josué foram separados de Dora, e lá o Guido teve que usar toda a sua imaginação para fazer Josué acreditar que eles estavam apenas participando de um jogo, sem ele saber que estava em um cenário de muito terror e violência. Bom, agora que já sabemos um pouquinho sobre a história, vamos falar sobre a ideologia fascista, que prevaleceu naquela época, fez com que o Manifesto de Raça fosse publicado. Texto assinado por cientistas italianos, essas raças foram divididas em raças pequenas e grandes, onde, é claro, a ariana fazia parte de raça grande. Uma pura raça italiana, na verdade. Essas ideias, juntamente com as leis raciais fascistas, foram aplicadas nas escolas, e assim as crianças evitaram de se juntar com judeus para não alterar sua pureza. Então é isso, galerinha. Vocês acabaram de ficar por trás das maiores fofoquinhas que aconteceram no século passado aqui nessa edição do History Cash. Tenham todos um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Até mais e tchau!